também o nosso Mauro Bet. Isso aí, vamos lá ver os melhores momentos? Segue esse vídeo aí, fiel. Pelos erros até de fundamento, assim, erro muito básico, né? Erro de passe, erro de domínio. É um primeiro tempo super abaixo, assim, do Corinthians mesmo. E eu acho que hoje, no final desse jogo, a torcida do América de Cali tem mais com o que se preocupar do que o Corinthians. Ufa, deu um fôlego ali, porque mais uma derrota ali, a vaca tava indo pro brejo, hein, Mauro? Tava assim, boa noite a todos, até pelo que tem sábado na Arena Barueri, o derby, de novo, é sempre um campeonato à parte dentro do Brasileiro, anterior para o Huracan na Neoquímica Arena, ia ficar muito difícil pela qualidade do América, como a gente viu no primeiro tempo do Quinteiro, não é só o Quinteiro, é um time que sabe trabalhar a bola, arrisca bem, 1-0 acabou sendo pouco na primeira etapa, poderia, no lance que podia ter sido o jogo na Colômbia, o empate tá ótimo. Tá muito bom. Mauro e Thiago, o Corinthians depende mais do Memphis ou do Garro? Cara, eu diria que do Garro, eu acho. Garro? E acho que hoje o primeiro tempo é muito isso, a falta de criatividade, de alguém para segurar a bola, de alguém que sofre falta, de alguém que acha um pá. Mas um cara que pensa o jogo é o Garro. E é um craque pra mim, cara, joga muito, sou muito fã do Garro, vai fazer falta pro Corinthians, mas pelo jeito a recuperação tá boa, né? Que o Corinthians postou coisas, o Garro também, de que... Cara, o Memphis é o cara extra classe, não que o Garro também não tenha, né? Mas é isso, o jogo tá difícil, um escanteio, uma falta lateral, uma pancada de fora da área, o Garro desequilibra. Mas o Memphis também, pela experiência, qualidade, a identidade absurda que ele já tem com o Corinthians. Com a entrada do Carrijo também, né? Com a entrada do Breno Bidon, a sua entrada... Mas como é que é pro Yuri Alberto, hoje em dia, ficar no banco de reservas? Você fica com a mesma angústia do torcedor do Corinthians? Pô, cara, falar pra você que fazia tempo que eu não entrava e o jogo pegando fogo desse jeito. Então pra você entrar no ritmo do jogo é um pouco difícil, mas graças a Deus a gente pôde buscar esse empate, conseguir um ponto importante. E enaltecer, cara, enaltecer a força do grupo, da nossa resiliência que a gente tem nesse jogo de hoje. Independente da dificuldade que a gente enfrentou aqui com o tempo e tal, é muito difícil para nós, mas a gente conseguiu esse um ponto. Obrigado, Yuri. Daqui a pouco, Mateuzinho, autor do gol do Corinthians. Bem já. É isso aí, André Galvão, daqui a pouco você volta. Tá aí, Thiago Leifert, é um jogador, é impressionante, né? Pra mim é um dos maiores cases que eu vi na história do futebol, porque o que esse cara tomou de porrada... Nossa! Poucas vezes é isso. Outro dia entrevistei ele, o Thiago, e ele falou assim, olha, quem jogou no Corinthians joga em qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo. Olha, eu acho que quem humildemente acompanha a minha live no YouTube sabe que eu fui a única pessoa do Brasil a defender o Yuri Alberto. Eu defendi muito o Yuri, desde o começo. Enquanto vocês estavam dando pancada nele, o meu argumento era que ninguém desaprende a jogar futebol, e que a gente sabia do que o Yuri era capaz. E que o Yuri precisava acalmar, precisava de terapia. Ele estava muito ansioso nos movimentos dele. Ele chegava, às vezes, um pouquinho adiantado ou um pouquinho atrasado, mas ele não estava nunca no tempo da bola, né? E que bom que deu tudo certo. Agora, o Yuri, cara, ele é um case, ele é um sobrevivente. E por muito menos, teve jogador que encerrou a carreira, por muito menos. E teve por muito menos jogador que foi jogar no Vietnã, foi jogar em algum mercado alternativo. Ou respondia pela boca e não pela bola como ele respondeu. Ficava nervoso. Mas eu falava assim, mas cara, vem técnico, vai técnico. Vocês separaram que ninguém tira o Yuri? Sim. O cara não sai. Os caras tá sempre lá de titular. Então, assim, talvez o treinador saiba alguma coisa que a gente não sabe. Talvez ele veja nele alguma coisa que vocês não estão vendo. Porque não tinha outra opção naquele momento. Mas a punição, porque tem aquela ideia de punir o cara. Não tá jogando, põe no banco. Ele foi muito mal. Foi pro banco. Você levaria Yuri Alberto para a seleção brasileira hoje? Eu levaria. Não, eu acho que tem opções melhores, mas é um cara para se discutir. Quando ele foi chamado aquela vez, eu acho que não era o momento. Aí ele caiu muito de produção, mas é uma opção hoje, uma posição... Bom, Mauro Betti, vamos voltar lá para Cali com o André Galvão, que ele tá com o Mateuzinho, autor do gol de empate do Corinthians. Com você, André. É isso aí, Mateuzinho, hoje marcou o primeiro gol dele no ano. Mas, ô Mateuzinho, até chamei a atenção na transmissão, você é um cara que é de Londrina, que é da minha região, eu também fiz universidade lá, e a gente sabe que é uma região dominada pela torcida do Corinthians, né? Uma torcida muito grande. E você já se declarou corintiano, disse inclusive que o título paulista foi o mais importante da sua carreira, por tudo que envolveu esse título. Como é que é para o garoto corintiano de Londrina estar jogando uma Copa Sul-Americana, uma competição internacional e fazer um gol importante como esse aqui na Colômbia, com o estádio lotado, calando os caras? Cara, é sempre bom fazer gol, ajudar a equipe, ainda mais num contexto que estava a partida, que eles estavam ganhando, e conseguir esse empate foi muito importante, por tudo, né, que a gente está numa sequência muito grande de jogos, uma viagem muito longa, muito difícil,
mesmo o Corinthians dando o melhor suporte possível, o cansaço bate. Sua carreira, essa guinada que está dando na sua carreira, por todo o seu passado corintiano também, Mateuzinho? Com certeza, eu acho que estou vivendo uma reviravolta muito grande. Creio que no meio do ano passado para cá me encontrei na melhor forma, como jogador, como pessoa também, estou muito feliz. E agradeço o Corinthians pela oportunidade, agradeço meus companheiros que estão me ajudando, a comissão principalmente, meus pais, que estão sempre comigo, que me fazem evoluir a cada jogo. Então, estou num momento muito bom da minha carreira, espero que eu possa continuar evoluindo para que eu possa ajudar cada vez mais o Corinthians e que a gente chegue a lugares mais altos. De quem você lembra numa hora dessa? Principalmente meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família toda. Acho que sem eles eu não estaria aqui. É claro, eles são o pilar principal da minha vida. Então, dedico esse gol a eles, principalmente. Gerson, meu pai, Luciana, minha mãe, Igor e Juan, meus irmãos. Grande beijo para vocês. Valeu, obrigado. Tá aí o Mateuzinho, autor do gol do Corinthians ao vivo no SBT. Beija. Bom, André Galvão, ô Thiago Leifert, no pré-jogo que a gente tava fazendo aqui, a primeira coisa que você falou é o seguinte: olha o cansaço, a viagem é longa. E é engraçado, né, Thiago e Mauro? O torcedor às vezes acha que o futebol realmente é um videogame. É videogame, Só que jogar no próximo jogo. E pega o teletransportador, lembra? Da Enterprise, Mauro? E leva maravilhoso. Pra lá. E é uma viagem cansativa. Muito. Tem a viagem da volta. E as pessoas acham que é mimimi, né? Eles deletam, né? E a gente precisa falar cada vez mais disso. A viagem é longa, o avião é desconfortável. O Mateuzinho falou disso. Um time de Champions League, que a gente transmite a Champions aqui também. Um time de Champions, para pegar 8 horas de avião, como é o normal da Libertadores, você precisa pegar um time de Vladivostok. No hora ele ataca o Vladivostok. Porque para você jogar Madrid e Londres, 1h30, 2 horas de voo. Tranquilo. Real Madrid pegou 2 horinhas de voo, tava em Londres para jogar, vai voltar para casa, dorme em casa hoje à noite. Eles vão pegar mais 8 horas de viagem num avião horrível. Chega aqui, não dá tempo de treinar. E assim, é tudo vídeo hoje em dia, né? Sim. Vídeo, gelo e recuperação dos caras. Não dá tempo de treinar. Até pro jogador conquistar o espaço no time, não tem treino, cara. O Coronado falou disso outro dia. Ele falou, eu preciso mostrar nos treinamentos, mas não tem treinamento, porque a gente tá sempre viajando. Concordo plenamente com você, mas vamos voltar lá pra Cali com o André Galvão, que ele tá com o Romero, Mauro Betti. É você, André Galvão. Da Neoquímica Arena. Queria ganhar, né? A gente veio para ganhar. Infelizmente, a gente não conseguiu a vitória. A gente queria recuperar os pontos que a gente perdeu lá na nossa arena. Mas o time se doou, a gente correu muito hoje. Jogamos com uma postura de Copa, em um estádio muito difícil. Aqui é muito difícil jogar, o clima está muito quente. Mas a gente vai com um empate, que também a gente vai suma 1 ponto. E a gente tem o próximo jogo em casa e a gente tem que fazer o dever em casa, que já tem que somar os 3 pontos, que a gente está muito atrás na tabela. Sabe que a gente não pode deixar mais pontos e hoje a gente se entregou. Infelizmente, a gente não saiu com a vitória. Muito obrigado, Romero. Falou com a gente. Já mais jogador. Obrigado, André Galvão. Mauro Betti, uma pergunta que o torcedor do Corinthians quer saber. O torcedor do Corinthians, ele pode sonhar com uma Sul-Americana? Pode. Ou ainda não? É difícil, porque o grupo é complicado. O Corinthians se complicou com a derrota diante do Huracan, mas é um time que tem potencial para ganhar a Sul-Americana. Mas vai ter que correr atrás. Hoje, e não é só o caso do Corinthians, todos os outros brasileiros, é a Sul-Americana mais difícil dos últimos tempos, pela qualidade dos times do Brasil e de fora também. E só se classifica um, né, Benja? O primeiro colocado. O segundo pode se classificar, mas tem play-off com um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. E como destacou o Thiago e você também, não só é mais difícil, tem mais 2 jogos, uma viagem, joga em casa, é mais desgaste num calendário intenso e insano. Ele pode sonhar? A Fiel pode sonhar? Pode. Ou melhor ir devagar? Pode, mas eu acho que lá na frente a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro para não passar o perrengue do ano passado, como a gente conversou no nosso pré-jogo. Time tem. Se for botar os titulares do Corinthians e se eles jogarem com a mesma inteligência que eles jogaram contra o Palmeiras na final do Paulista, por exemplo, é um time copeiro. Depois deu uma relaxada, né? Eu acho. Mas aquele time copeiro que venceu o Paulista, que foi muito bem no Paulista, ele dá indícios de que o Corinthians pode sonhar com algo mais esse ano, sim.
Ô, Mauro, mas por que entra copeiro numa final? Tudo bem, é final, é o Palmeiras. Palmeiras, rival. Mas, tal. pô, Sul-Americano, também é um Contra clima o Huracan. ansiado. Hã? Foi muito estranho, né? Muito O jogo estranho, contra o cara. Huracan Aquilo foi lá muito não estranho. pode existir aquilo lá, tem que apagar. Contra o Huracan foi muito estranho e o primeiro tempo É que hoje foi um estranho. Os times do Brasil. O camisa 8 já jogou no passado no Racing. É jogador que jogou no Porto, jogou na Itália, jogou na China, jogou no River Plate. Tá? Muito bom jogador, não é só na bola parada. Mas assim, hoje. E calha essa coisa, barulho impressionante. A gente não consegue falar com o Galvão. A gente fala com o Galvão, mas o Galvão não necessariamente escuta. É um barulho intenso, é sempre difícil jogar no Pascoal Guerreiro. Hoje, o primeiro tempo foi ruim do Corinthians, mas não era o melhor time contra uma equipe boa, que é o América. Bom, olha, quero agradecer a todo mundo, dar parabéns pra vocês, Mauro Betti. Também, beijo. Jornada. Thiago Leifert, Nadine, que tiveram uma terça-feira aí, parabéns, hein? Super terça. Champions League Sul-Americana, vocês deram um show de transmissão nas duas competições, parabéns pra vocês, Valeu. obrigado. Obrigado a toda a nossa audiência hoje, bombando o SBT. É isso aí, fiel. Como vocês puderam ver, Corinthians hoje empatando aí, somando pelo menos um ponto. Corinthians ainda se mantém vivo na competição, né? Corinthians aí, próximo jogo aí, né? Tem que ganhar, vai estar em casa. Isso aí, fiel. Corinthians aí correndo atrás aí para ver se ergue essa taça inédita para nossa torcida aí, para nossa casa. É isso aí, fiel. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. É isso aí, fiel. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais. Vai, Corinthians!